Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já deixando o seu like, e também ativando o sininho das notificações para não perder nada. Então vamos para o vídeo. Depois de ter um caso com a esposa de um banqueiro de investimentos, um homem recebe mais de ele negociou. Logo depois, ele se envolve em uma polêmica devido a um estranho morte e uma grande apólice de seguro de vida. Bem, às vezes as coisas que brilham não são ouro, e esse cara descobriu isso. No vídeo de hoje, estaremos passando pelo filme thriller de 2015, Cuidado com o que você deseja. É hora de recordar. Vamos começar, spoilers à frente. O filme começa com a narração de um homem, como ele diz que quando você é criança, você não pensa nas consequências e se sente invencível e que as pessoas lhe dizem todas essas coisas sobre repercussões e coisas assim, mas há uma coisa sobre o verão, e que tudo pode acontecer, e no caso deste homem aconteceu. Vemos uma foto de pessoas curtindo na praia quando Doug chega a uma cidade. Ele está lendo um livro e olha para cima para ver uma vista deslumbrante da praia. Ele é levado para a cidade com seus pais, e como eles estão levando suas coisas para baixo, sua mãe, brincando, pergunta se ele tem livros suficientes lá. A casa deles fica ao lado de um pier onde 2 barcos estão lotados. Doug vai lá e encontra um de seus amigos, que lhe conta sobre as mulheres que vieram aqui e que a situação é ridícula e ele pode facilmente transar. Os dois então caminham no pier e seguem para um bar, onde um homem puxa o fio da eletrônica, o que faz com que a banda pare de tocar. Ele recebe algumas vaias, mas depois começa a tocar guitarra com a banda, o que as pessoas gostam. O amigo de Doug então lhe entrega um avental e diz que o verão começou oficialmente. Doug volta para casa, ele grita para que todos saibam que ele está em casa, mas acontece que ninguém está lá. Então ele sobe para seu quarto e está olhando algumas fotos quando vê pela janela e vê que um novo casal se mudou. A esposa é linda, e ele tenta vê-la, mas ela entra em sua casa. São Elliot e Lena. Doug continua olhando para Lena, mas ela de repente olha para cima, o que assusta Doug, e ele se afasta da janela. Mais tarde, ele pega sua bicicleta e consegue ver Lena enquanto ela se inclina para remover a areia de seus sapatos. Doug então vai até seu amigo, e eles mais uma vez começam uma conversa sobre garotas. Os dois então levam um colchão para um velho galpão de barco quando ouvem o som de risadas do outro lado da praia. Os dois então abrem suas cervejas como seu amigo lhe diz que ele vai se certificar de que ele tenha um verão incrível. Quando ele volta para casa, ele vê que os vizinhos se mudaram. De repente, seu pai o chama e o leva para conhecer o novo vizinhos. Elliot pergunta a Doug que seu pai lhe disse que ele sabe muito sobre barcos, e Elliot o convida para dar uma olhada em seu novo barco e que ele pode até contratá-lo como pagará muito mais do que apenas cortar grama. No dia seguinte, Elliot vai dar uma olhada no barco, e ele vê Lena voltando de um mergulho, enquanto ela vai tomar banho, ele continua a observá-la. Lena tira todas as roupas e Doug está continuamente procurando para ela quando de repente Elliot sai e pergunta a ele sobre o barco. Doug diz a ele que o dano é principalmente cosmético, e Elliot diz a ele que ele pode estar indo embora por um tempo. Os dois em seguida, discutir o pagamento de Elliot e concordar com $12, mas Elliot diz que ele teria pago $20. Mais tarde, Doug está mais uma vez olhando através de suas janelas para a casa do vizinho e vê Lena mudando. De repente Elliot entra na sala e tenta se forçar em sua esposa, o que faz Doug desviar o olhar. No dia seguinte, Elliot dirige até a orla, onde ele é parado pelo guarda, que lhe diz que ele precisa verificar sua identidade. Doug vem para, conversa com Elliot e diz a ele que o guarda é um pouco rigoroso. Elliot apenas responde que gosta é melhor assim. Enquanto os dois estão em seu barco, Doug pergunta a Elliot como ele conseguiu dessas coisas, e Elliot responde que tudo foi possível por causa de dinheiro e boa aparência. No dia seguinte, Elliot mais uma vez vê Lena andando e de repente ouve um grito. Ele corre para ver que Lena está parada ao lado do carro como se houvesse uma aranha lá. Ele tira a aranha e a mata. Ele então conserta o carro para Lena, mas fica um pouco estranho quando ela se aproxima dele. Ele conta sobre essa interação com seu amigo, que diz que melhor ter cuidado com o marido, pois ele não se parece com um cara que Doug gostaria de mexer. No caminho de volta do trabalho, Doug encontra Lena, que está sentada na varanda. Ela diz a ele que se trancou fora de casa e precisaria da ajuda dele para entrar. Então pediu que ele mantivesse isso em segredo entre eles, pois Elliot havia pedido que ela cuidasse de si mesma.
De repente começa a chover, e Lena pede para ele pegar uma pedra e quebrar a janela de trás e entrar para que ele possa abrir a porta. Doug faz isso e consegue entrar e abrir a porta para ela. Ela o convida para tomar uma bebida e lhe entrega uma cerveja. Os dois começam a falar, e ela diz que ele tem um corte. Ela começa a limpar e sedutoramente diz a ele que ele vai viver. Doug então beija Lena e diz a ela que sente muito por ter sido ruim, mas ela não parece perturbada. E diz a ele para tentar novamente, mas desta vez para beijar melhor. Os dois começam a se beijar, e então Lena começa a se despir. Doug ajuda a tirar a roupa, e eles acabam fazendo sexo. No dia seguinte, eles acordam juntos na cama. Lena diz a ele que ele estava bem na noite passada e pergunta se ele tivesse estado com uma garota antes. Ele brincando se refere ao sexo que eles tiveram como sua terceira vez, e Lena então se deita ao lado dele. Doug vai para casa e até sorri para ele mesmo, pensando no tempo que passou com Lena. Ele então vai se encontrar com seu amigo, que lhe diz que ligou para ele ontem à noite e toca uma voz, não de Doug gemendo. Ele então mostra a ela tem algumas garotas para fazer sexo, mas Doug o dispensa. Nos próximos dias, Doug continua a olhar para Lena e também começa a malhar para ela. Ele está trabalhando no barco quando Lena mais uma vez vem até ele e diz que seu marido a enviou para ver como ele estava. Eles entram em o barco, e Lena pede para ele fechar a tampa do barco e começa a flertar com ele. Ela mais uma vez começa a tirar a roupa, e eles acabam se beijando mais uma vez, o que leva ao sexo. Naquela noite, Doug está trabalhando no bar quando vê Lena entrando com o marido. Seu amigo vem atrás dele e aponta para algumas garotas e diz que ele tem um bom sentido sobre esta noite. No dia seguinte, Doug está passando em sua bicicleta quando vê Elliot parado ao lado, para uma loja. Ele para e entra na loja para encontrar Lena lá dentro. Ambos então saem porta dos fundos e acabam fazendo sexo, mas Elliot entra na loja procurando por Lena. Ao ouvi-lo chegar, eles param, e Lena então beija Doug e volta. Um tempo depois, Elliot está inspecionando o barco, que Doug está consertando e conta a ele sobre supervisão e então lhe dá uma palestra sobre por que ele está dando-lhe um tempo difícil. Ele diz que Doug o lembra de si mesmo e que está trabalhando duro. Ele também diz que vai sair da cidade. Doug aproveita isso e vai ao encontro, Lena, e eles fazem um piquenique na cama. Eles têm uma conversa íntima, e Lena leva um telefone para ele. Ela diz a ele que Elliot é um homem paranoico e que o telefone vai ajudar. Eles falam. Doug corre para a cozinha e Lena o segue, mas são vistos pelo jardineiro. Algum tempo depois, Doug volta para a beira-mar e vê que Elliot está parado ao lado de seu barco. Ele caminha apreensivo em direção ao barco e vê que Lena está com eles. Ele então pede a Doug que leve o barco para se certificar de que está em condições de navegar. Durante o passeio, Elliot é quase atingido por um raio, mas consegue se abaixar. Elliot então diz que Doug estava tentando lhe dar conselhos sobre mulheres e perguntar se ele tinha namorada. Doug responde que ele tem um. De repente, o motor do barco falha, e Elliot entra dê uma olhada. Lena leva um momento para dizer a ele que está pensando em se divorciar de Elliot. Ele então sai e pede a Doug para consertá-lo. Mais tarde naquela noite, ele recebe uma ligação de Lena, que está chorando e diz a ele que Elliot agrediu e que ele saiu para uma viagem de negócios. Doug dirige até o hospital e diz a ela que ela precisa contar à polícia sobre isso, mas ela o impede, e eles vão para casa. Um tempo depois, ele está trabalhando quando recebe uma ligação de Lena, que está tomando sol ao lado da praia. Ela o convida e eles acabam tendo sexo em uma barraca de barco. Lena diz a ele que se sente livre com ele. Lena então diz a ele sobre a primeira esposa de seu marido e como eles ainda estão envolvidos em uma batalha judicial. Os amigos de Doug então perguntam sobre as atividades de Doug e dizem que ele está saindo com alguém, mas Doug apenas deixa esses comentários de lado. Ele então vai para casa e vê que Elliot está de volta. Ele de repente recebe uma ligação de Lena. Ele corre para seu quarto e chama Lena, quem está atrás dele. Ela diz a ele para vir imediatamente, pois ela precisa dele. Douglas então corre para sua casa e descobre que Elliot e Lena brigaram, e ela conseguiu acertar ele na cabeça com alguma coisa. Para ajuda. Lena diz a ela que não pode colocá-lo em apuros e pergunta o que ela deve fazer. Doug então diz a ela que eles vão descobrir algo, e ele diz que eles têm que agir normalmente.
Ele vai trabalhar no bar e, quando volta para casa, vê que Lena veio conhecer os pais dele. Eles têm uma interação estranha, e Doug sobe para seu quarto. Mais tarde naquela noite, ele vai para a casa de Lena, e ela pede desculpas por não poder ficar na casa, então ela vai até casa de seus pais. Doug diz que eles poderiam fazer parecer um acidente, mas Lena diz a ele que a desculpa não vai funcionar. Então, Doug apresenta um novo plano e leva o corpo de Elliot para seu barco. E diz a Lena que ela dirá aos policiais que eles brigaram e Elliot saiu de casa. Apenas quando o barco está prestes a sair, um segurança vê Doug e o chama como Sr. Harper, mas Doug age como Elliot e leva o barco embora. Pela manhã, os policiais estão investigando o que parece um acidente e vejo policiais chegando na casa de Lena. Ele vê Lena conversando com os policiais. Doug usou um feixe no navio para fazer outro ferimento na cabeça de Doug e depois usou álcool e um cigarro para incendiar o barco. Doug então continua com sua rotina normal, e ele está servindo a 2 policiais que estão falando sobre o incidente. Mais tarde, uma mulher é mostrada dirigindo para a cidade. Ela vai ao encontro da polícia e diz a eles que o Latrache está tomando o caso muito a sério. Elliot tinha um fundo de seguro considerável, e está indo para Lena agora, então eles estão investigando por qualquer jogo sujo. A mulher continua a investigar o que aconteceu e pergunta a Lena sobre tudo. O que aconteceu e se o casal estava dormindo por aí. Lena responde que não teve nenhum caso extraconjugal e depois se levanta, incomodado com as perguntas do investigador. A polícia também está investigando o caso, e o guarda da orla diz a eles que ele pode ter um suspeito daquela noite. Os policiais então começam a conversar com o pai de Doug, e Doug pergunta ao guarda sobre os suspeitos. Ele diz a ele que pensou ter visto Elliot naquela noite, mas pode ter sido outra pessoa. O corretor de seguros de antes vai até a casa para dar uma olhada na cena do crime. Ela descobre a janela de vidro quebrada que Doug deixou na noite em que conheceu Lena. A polícia também pergunta ao amigo de Doug, e ele diz à polícia que pode haver alguma mulher que Doug está vendo. Isso deixa Doug com raiva, e ele sai. Mais tarde naquela noite, o agente chega à casa de Doug, e pergunta sobre a noite em que Lena os visitou. Ela diz a eles que eles gostariam de ver Douglas. A essa altura, Doug está em pânico e tenta ligar para Lena, mas corta a ligação quando seus pais voltam para o carro. Doug então responde a algumas perguntas na delegacia, e o agente pergunta a ele sobre o relacionamento de Elliot com Lena. O agente tenta para empurrar Doug para revelar os detalhes, mas sua mãe intervém e diz ao agente que ela não vai permitir que ela incrimine seu filho. Doug recebe uma mensagem de Lena, que lhe pergunta para encontrá-la naquele galpão de barco. Lena diz a ela que eles têm que ficar separados por um tempo e depois vai embora. Quando Doug chega em casa, o investigador está de volta em sua casa, e ela diz a ele que precisa suas impressões digitais e um cotonete bucal. Eles colocam Doug no carro e o agente começa a grelhar ele, mas Doug não responde a essas perguntas. Doug então conta sobre sua situação para seu amigo e pais. Enquanto isso, os policiais encontram uma correspondência para a amostra de sangue que o agente deu a eles. As tentativas de Doug de provar sua inocência são frustradas a cada passo, presumivelmente por Lena. Por exemplo, um jardineiro dos arpistas que viu Doug e Lena juntos aparece assassinado antes que a polícia possa falar com ele. Mas Doug consegue escapar em sua bicicleta. Ele vai para o divisor de águas, onde conhece Lena. Assim que ele chega ao local, Lena rasga suas roupas e começa gritando para deixá-la ir. Ela tenta fazer parecer uma tentativa de estupro. A polícia prende Doug. Ele diz à polícia que eles o conhecem e que ele precisa fazer algo para limpar seu nome. Então, um policial o solta e ele corre para o motel de Lena para colocar as mãos no celular dela. Mas assim que ele está procurando o telefone, Lena sai e o agente entra. Ele diz a ela que o telefone tem prova completa de sua inocência. As 2 mulheres então saem, e Doug percebe que ambos têm a mesma tatuagem correspondente. Tudo vem piscando de volta para ele quando ele percebe que ele era apenas um peão em um jogo maior. A princípio parece que Lena vai deixar Doug levar o rap, porém em um último gesto de amor ela decide deixar Doug o telefone celular, que contém as provas de que ele precisa. As mulheres são mostradas voando em um avião depois de reivindicar o fundo de seguro de Elliot. Assim que o filme termina, Doug explica como ele acabou sendo enviado para a prisão, mas com cobranças por um curto período de tempo. Lena e seu amante ainda estão foragidos.
ele contempla se faria tudo de novo. Obrigado por assistir. Por favor, curta, inscreva-se e clique no ícone do sino para obter novas recapitulações de filmes.